Atos, capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 25. As viagens missionárias de Paulo são carregadas de preciosas lições sobre o poder e a beleza do Evangelho. Sendo um homem dirigido pelo Espírito Santo, Paulo reconhecia um verdadeiro discípulo de Cristo, se este era bem recomendado pelos irmãos. Timóteo era um jovem cristão, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Sua notável reputação chamou a atenção do apóstolo, que logo o recrutou como mais um companheiro de missão. A circuncisão de Timóteo é uma prova de que é necessário que usemos de sabedoria e prudência no trabalho missionário. Paulo poderia ter usado o argumento da nova epístola aos gentios, a fim de justificar a incircuncisão de Timóteo, mas percebeu que isso iria desperdiçar o valioso tempo da pregação, com debates e discussões inúteis. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. O desejo do antigo Saulo por prender e matar cristãos foi transformada em maior desejo em converter muitos a Cristo. O apóstolo dos gentios tinha pressa. Cada minuto do seu tempo era considerado precioso demais para ser desperdiçado com ócio, de forma que sua jornada evangelística era incansável. A aplicação das palavras de Ellen White ao descrever como devem ser regidas nossas orações descrevem bem o sentimento do apóstolo. Dá-me pessoas soterradas agora no entulho do erro, senão eu morro. Este Dia com Deus, página 169. Contudo, mais do que o desejo de Paulo de anunciar o Evangelho, era o de Deus de salvar pessoas. O Senhor bem sabia onde haviam aqueles cujos corações clamavam por ajuda e aqueles que ainda não estavam prontos para ouvir o Evangelho. E tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, bem como na Bitínia, Paulo teve uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A reação de Paulo e seus companheiros foi imediata. Logo partiram para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Muitas tribulações aguardavam aqueles fiéis servos do Deus Altíssimo. A conversão de pessoas, porém, era-lhes uma recompensa que superava e muito todo o sofrimento. E seu segredo estava em que, antes de serem homens de pregação, eles eram homens de oração. Semelhante a Jesus, para eles o sábado era um dia separado para mais estreita comunhão com Deus e com seus semelhantes. Na ausência de uma sinagoga, saíram da cidade para junto do rio, onde lhes pareceu haver um lugar de oração. Foi ali, em um lugar simples no campo, que Deus iniciou a sua colheita na Macedônia. O Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia, sendo batizada ela e toda a sua casa. Aquela obra de salvação estava avançando nos postos mais difíceis e, no entanto, dando os resultados mais favoráveis e eficientes. Nesse sentido, Satanás incitou uma jovem possessa de espírito adivinhador, a fim de causar um entrave àquela missão. Proclamando em alta voz palavras que em si não eram falsas, aquela mulher representa todos os que falam do que não entendem e não vivem. A verdade dita sem o poder do Espírito Santo torna-se constrangedora e inconveniente. A pessoa que assim a replica necessita ouvir, antes que seja tarde, as palavras de libertação. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. A exaltação do instrumento humano prejudica a causa de Deus mais do que a tortura física. O fato de Paulo ter ficado indignado com a exaltação e ter cantado louvores após uma severa sessão de açoites deveria ser o bastante para compreendermos isso. Foi no momento que poderiam ter julgado mais escuro em suas vidas que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
Certamente os vergões dos açoites inflamados pela condição insalubre da prisão e seus pés presos em cadeias latejavam pela dor. Mas os pensamentos do que Cristo suportou, seus sofrimentos sobremaneira maiores, os constrangia a ignorar a dor física e engrandecer aquele a quem tanto amavam. Não foi o terremoto e o abrir das cadeias que os motivou a orar e louvar, mas foi a oração e o louvor, apesar da tribulação, que fez tremer aquele lugar. E não somente aquele lugar, mas também o coração do carcereiro, que, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas com a pergunta que ecoa hoje de muitos corações: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aquele homem estava prestes a cometer uma loucura, tirando a própria vida. Estamos vivendo na época em que a prática do suicídio cresce assustadoramente. Como Paulo, precisamos ser os atalaias de Deus na terra, bradando em alta voz aos que estão em desespero: não te faças nenhum mal. Em nome de Jesus, não te faças nenhum mal, porque a sua pergunta tem uma resposta favorável e cheia do amor eterno. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Após ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo e Silas, aquele carcereiro, antes algoz, agora lavava as feridas dos servos de Cristo e lhes dava alimento, levando-os para sua própria casa. Que mudança! Ó Senhor, como é lindo e puro o teu evangelho! Eu desafio qualquer um a me mostrar um livro de autoajuda que promova essa transformação e esse amor genuíno. Sabe por que não podem me mostrar? Porque não existe. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Poder que é claramente notado na vida do que crê. Crer, amados, é viver com lentes de realidade virtual sempre apontadas para o céu. Crer é olhar tanto para cima que, ao olhar para os lados, identificamos em cada pessoa a face de Jesus Cristo a nos dizer: eu morri por ela também. Crer em Jesus é, como Paulo e seus companheiros, enxergar cada momento como oportunidades de promover a verdadeira alegria. É ter uma vida de oração e sempre um cântico no coração. É, como Lídia e sua família, praticar a hospitalidade com singeleza de coração. É, como carcereiro e sua casa, manifestar grande alegria por terem crido em Deus. É lavar as feridas uns dos outros. É pôr à mesa a quem necessita. É ser um instrumento de conforto para o cansado. Por isso, crê no Senhor Jesus, e o Evangelho eterno entrará não somente em sua vida, mas em sua casa, promovendo salvação, cura, esperança e grande alegria. Os sinais do cenário mundial se avolumam para nos despertar para o fato de que logo, à meia-noite, na hora mais escura da terra, o nosso Salvador voltará. Que mesmo na mais severa provação que este mundo já viu, que Ele nos encontre orando e cantando louvores a Deus. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, eu não posso falar por todos os meus irmãos, mas acredito que muitos de nós estamos passando como que pela escuridão da meia-noite e necessitamos da fé, confiança e alegria de Paulo e Silas. A tua palavra diz que nós seríamos purificados, embranquecidos e provados, como está em Daniel 12:10. Mas que nesse processo alcançaríamos sabedoria para entender o tempo sobremodo solene em que estamos vivendo. Então, Pai, dá-nos forças nesses últimos dias e fervor e alegria, a fim de que a nossa vida testemunhe a outros da graça e do poder do Teu Evangelho para a salvação de muitas famílias. Batiza-nos com Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, guiados pelo Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.